Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos num local onde aconteceu assim uma tragédia, não gosto nem de falar o nome completo, né? Muito triste nesse local. Passaram para nós que aqui aparece uma mulher, devido a algumas coisas que aconteceu aqui. As pessoas acham que é por causa disso, mas eu falei assim que a gente não sabe, porque a gente tem que fazer a investigação para saber, né? Eles falaram assim que o dono aqui era um homem muito poderoso, né? Um homem que tinha muitas terras, mas ele era bastante econômico, sabe? Não tinha assim um casarão, sabe? Mas tinha uma casa boa. Mas ele investia muito em terras. Só que ele era um homem muito bravo mesmo. E ele era viúvo, daí se casou novamente, ele era viúvo, tinha 2 filhos que eles se casaram, e ele se casou novamente com uma mulher que ela também era viúva. E ela tinha um filho. O filho dela tinha 4 anos e ele começou a gostar dela, porque ela era uma mulher muito bonita, né? E acabou se apaixonando e ela acabou se casando com ele. E quando ela veio viver com ele, ela percebeu que ele não era aquele homem que ela conheceu. Era um homem que não tinha respeito por ela, tratava ela como se fosse uma escrava. Tudo mudou, porque quando ela conheceu ele, era um cavalheiro, uma pessoa assim que falava palavras bonitas para ela. E depois que ela se casou com ele, disse que devagar ele começou a ir se mostrando, sabe? Se mostrando diferente. E ele brigava muito com o filho dela. E ela não gostava disso. Acabava falando para ele e ele brigava com ela. Não deixava ela sair. Ela era tratada assim como se ele tivesse colocado ela dentro de casa só para ela fazer o serviço da casa. Como se ela fosse uma empregada, né? E também para ficar com ele. E ela começou com pouco tempo, ela começou já a perceber que tinha uma coisa errada. E até as pessoas que conhecia ele, conhecido, que trabalhava na fazenda, que trabalhava, né, para ele, começou a perceber o que ele fazia. E disse que ele fazia isso com a ex-mulher dele também, que ele era viúvo, né? Diz que ela já tinha acostumado já com isso. Mas ela acabou falecendo, não sei do que ela faleceu. E aí ela começou a conversar mais com as pessoas e aí ela começou a reclamar para a mulher de um que trabalhava pro marido dela, e ela começou a falar que não estava aguentando mais, que ela queria ir embora, mas ele não deixava, ela tinha medo. Aí ela falou assim, a ex-mulher deles também sofria muito, a mulher que faleceu. A outra mulher dele sofria bastante com ele, só que parece que ela já tinha acostumado. E aí ela falou assim, eu não aguento mais. Tudo que eu falo para ele é ruim, ele não gosta que eu converso, eu só tenho que conversar na hora que ele quiser. Se eu for contar algo para ele, ele fala que não está afim de ouvir, e só aquele dia que ele está com vontade de ouvir, ele escuta. Senão, ele é um homem muito seco, um homem muito difícil. E um dia, ela disse que deu uma saída, né? E quando ela voltou para casa, ela chegou em casa, o filho dela havia, né, apanhado dele. E ela viu o sinal na perna dele, tudo. Aí ela ficou revoltada. E falou um monte para ele, falou que não aceitava, que ia embora. Ela falou, vou embora. Se você não aceita meu filho, eu vou embora. Porque eu não tenho precisão de você bater nele, né? Já tem 2 anos que nós estamos juntos, né? O menino tinha 4 anos, estava com 6 anos. Ela falou assim, ele não desrespeita você. Ele falou assim que ele enche o saco. Esse menino enche o saco. E toda vez que ele fazer isso, ele vai apanhar assim. Aí ela não se conformou com isso, ela queria ir embora. E disse que ela começou a juntar as coisas para ir embora. Diz que ele pegou ela e jogou na parede, falou um monte para ela. E ela falou que não ia aguentar mais aquilo. Aí ele falou, se você for embora, daqui de dentro da fazenda você não sai.
é pior para você. E aí ela pegou e não sabia o que fazer, acabou ficando. Ela contava tudo para essa mulher, que era o marido dela era empregado dele. E ela falou assim que eu tenho que armar um jeito de fugir daqui. Eu tenho que fugir daqui. E aí ela começou a conversar com essa mulher e falou assim, eu preciso fugir de uma maneira que ele não me encontre mais. E a mulher falou, eu vou ajudar você, o que precisar eu ajudo você. Então ela começou a armar um jeito dela conseguir fugir de casa, né? E ela disse que o único lugar que ela ia era na casa dessa mulher, que era aqui dentro da fazenda. Tinha outros também que ela passava por lá, mas ele sempre vigiando. O que ela foi fazer lá, o que tem que ir na casa de empregado, ele sempre implicava. Ela era um pouco teimosa, ela ia fazer as coisas dela. Ela gostava também de ir lá. Os lugares muito bonitos que tinha aqui na fazenda, ela ia passear por esses lugares de a cavalo. E ele colocava alguém para vigiar, porque ele tinha medo dela trair ele. E aí um dia ela buscou o menino na escola, porque tinha a escola da fazenda, né? Buscou o menino na escola, deixou em casa e pegou o cavalo e disse que ia pegar umas frutas, né? Que ela gostava muito ela sabia que era vigiada, porque quando saía já vigiava. Aí ela voltou e ele estava brigando com a criança. Aí quando ela chegou, ela falou assim, não era para tocar no meu filho. Disse que ele voou na criança e começou a espancar a criança. E aí, não faz isso com meu filho, não faz isso de jeito nenhum, me pedindo, e pedindo. Aí ele pegou e continuou, falou, é na sua frente mesmo que eu vou fazer isso. Aí ela voou em cima dele, disse que tinha do lado tinha uma tábua de cortar carne. Na cozinha ela passou a mão naquela tábua de cortar carne e voou nele para bater, para ele poder soltar a criança, né? Aí ele soltou e aí virou pro lado dela. A tábua caiu pelo chão, ele catou essa tábua e espalhou ela muito, muito, muito mesmo. De uma maneira que ela ficou sem conseguir levantar do chão. E daí ele mandou chamar essa mulher lá, que o marido dela trabalhava para ele, e pediu para passar um remédio dela, colocar ela na cama e tal. Ela, quando viu aquilo, ficou assim, absurdamente. Quando viu o estado que a mulher estava. Aí ajudou ela a ir para a cama e começou a cuidar dela. Deu remédio de dor, começou a cuidar dela e deitou ela na cama e falou para ele assim, vai ter que levar no médico. Porque ela pensou, ela tem que ir pro médico, ela tá muito, muito macho, né? E ela tem que ir pro médico. E disse que ele não aceitou, não. Ele falou assim, vocês não chamam médico, eu não quero saber de nada de médico aqui. Se chamar, é pior para vocês. E ela disse que não sabia o que fazer, disse que foi para casa preocupada com isso, falou com o marido dela falou que era perigoso. Ela falou assim, ela tem que sair para ir pro médico, de lá ela vai ter que fugir, porque na situação que ela tá a criança lá, daquele jeito, ela também... O que a gente pode fazer por ela? E ela falou assim, o marido dela falou, não tem o que fazer. E disse que ela ficou na cama e os machucados dela começou a infeccionar. Aquilo foi infeccionando e começou a inflamar aquilo tudo. Começou a ficar os lugares assim, ficava bem escuro o lugar, sabe? E ele falou assim, faz chá aí e passa nela. E ela só soube a notícia de manhã cedo que ela vinha cuidando dela, fez o que pôde, mas ela havia falecido, porque deu infecção muito forte nela, porque ela estava muito, muito, né, macho. E aí ela veio a óbito. Quando ela ficou sabendo, ela falou, e agora o que vai ser dessa criança? Porque ela foi defender a criança e acabou perdendo a vida, infelizmente, né? Acabou desencarnando por causa disso, porque ela fez uma escolha que ela não sabia, né? Que esse homem era tão ruim. E aí ele falou assim que ele não queria criança. Aí essa mulher que era amiga dela, que também ia ajudá-la a fugir, falou que ficava com a criança.
Aí ele falou assim, ó, pega a criança e nem quero ver essa criança, você deixa lá dentro da sua casa. Não quero essa criança na minha frente. E ela pegou a criança para cuidar. E a sorte foi essa. Porque se ela não tivesse pegado a criança para cuidar, né, muita gente já da fazenda ficou sabendo disso. Eles tinham medo dele, tinha muito medo dele, porque ele não pensava duas vezes para ir lá e fazer mal para a pessoa. Você vê, ele tinha uma esposa que cuidava dele, né? Antes, né, a esposa faleceu, disse que era muito boa também. E aí ele arrumou outra que também cuidava dele, tinha amor por ele. E descobriu quem ele era. Fez ela perder o amor por ele, acabou também provocando aí o desencarne dela, pegou a criança, né? Ela podia estar viva, cuidando do filho dela, deu essa criança lá, ainda bem que deu para uma pessoa boa, que é a que estava ajudando ela, que ela ia ajudar a fugir. Depois ela, quando saiu daqui, ela contou toda a verdade, ela não quis mais também, falou para o marido dela arrumar outro serviço, porque ficar aqui ela não queria mais não, depois do que ela tinha visto. E você pensa que ele chorou quando viu ela ali no caixão? Diz que ele só olhava assim, ó, mandou servir as coisas lá pro pessoal que estava lá em volta do caixão, a comida, né? E quando foi para levar ela para enterrar, disse que ele ficou de longe assim, saiu e disse que já estava procurando outra mulher. Só que aí, quando alguém sabia que ele estava namorando, já avisava a mulher o que tinha acontecido. Se a pessoa não conhecesse. E quem conhecesse, não queria nem ver ele na frente. Ele ficou uma pessoa assim, sendo desprezada. Diz que quando ele mudou daqui, ele já estava mais de idade, né? E nem os filhos gostavam dele. Nem os filhos. Diz que ele mudou para a cidade, chegando lá, acabou ficando numa casa sozinha e acabou falecendo à míngua, porque ninguém queria cuidar dele. Nem os filhos dele não quis cuidar dele. Diz que ele ficou sozinho em cima de uma cama. Quando encontraram, a cama já estava podre junto com ele lá, já tudo podre. Porque ninguém queria ver ele. Pelos casos, né? Contaram mais coisa que ele fez, mas não precisa de eu contar aqui, né? Tô contando porque vou ajudar o espírito, tô contando o que aconteceu com essa mulher. Porque eles falam que é o espírito dessa mulher que vaga aqui. Então, é importante falar isso porque nós estamos aqui para ajudar, né? E não para julgar, né? Então a gente vai passar o K2 e dando presença a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho. E agradecemos vocês também que vão lá no UFC, né? Rose Aventura, que é meu também, que a gente reposta lá, porque muita gente assiste lá e fala, Rose, eu não tinha assistido esse vídeo ainda no seu canal. Porque são muitos vídeos no meu canal, né? E muita gente nova que entra, falando também para as pessoas novas que estão entrando, que eu uso máscara porque eu tenho alergia a esses lugares abandonados, no meio do mato, a poeira, essas coisas, me dá alergia. E aí eu não consigo falar, começa a coçar minha garganta, eu vou tossir mais do que conseguir falar. Então eu coloco a máscara para proteger. Tem gente perguntando, mas qual o motivo de usar máscara? É porque eu tenho alergia, tá bom? Nós vamos passar o K2 agora. E agradeço a vocês de todo o meu coração que ajudam a gente aqui no canal, viu? Eu só tenho que agradecer a vocês de todo o meu coração. Porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. E se você não se inscreveu ainda, me acompanhe e não se inscreveu, se inscreva aí, tá? Para dar uma força para nós. Deus abençoe. Claro que é se você quiser, né? A gente sempre fala isso porque é se a pessoa quiser se inscrever. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, mas era um lugar bonito, muito bonito. Por favor, se tiver presença de espírito, toca no K2. A gente quer ajudar. Consegue entender que nós queremos ajudar? Se você deu um pontinho ali, né?
Eu vi. Se você conseguir entender, toca no K2. Aí. Aí. Viu? Deu sinal. Tem presença mesmo de espírito aqui, gente, e nós vamos ajudar. Vamos pegar agora os aparelhos e vamos oferecer ajuda. Vou pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Voz de mulher. Quer ajuda. E você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Rose, sim, eu. E você pode dizer seu nome para nós? Qual é o seu nome? Ela me chamou ou ela falou o nome? É seu nome, Rose? É. Ah, o nome dela, gente, perdão. Rose, é o mesmo nome meu, desculpa. Ela falou o nome dela. É que ela falou Rose, eu pensei que ela estava me chamando. Então é seu nome, Rose, meu nome também é Rose, né? Você é a mulher que faleceu nessa casa, depois de ser aí, né? Eu nem posso falar o nome todo, pelo seu marido. Eu. Ela mesma. É o espírito da mulher que faleceu aqui. Tem o mesmo nome que você. Nossa, que triste, né? Eu sinto muito aí. Diz que você foi defender o seu filho, né, Rose? E acabou vindo a óbito depois de tanto que ele espancou você. Diz que tinha machucado muito a cabeça, né? Muito o ombro, os braços. E você veio a falecer. Eu sinto muito, tá? Não entendo até porque você está aqui, né? Porque que seu espírito permanece aqui, sendo que já tem tanto tempo. E o seu espírito ficou aqui se você já era aí, né? Tinha uma vida difícil com esse homem. Se você quiser falar o porquê que você ainda está aqui. Filho, mas o seu filho, quem pegou o seu filho para cuidar foi a sua amiga, nem vou falar o nome, né, mas sei o nome dela, e a sua amiga que ajudava você a fugir. O seu marido não quis o seu filho e ela pegou ele para cuidar, então ele foi muito bem cuidado. Com isso você não precisa se preocupar. Você tinha preocupação que ele ficasse com a criança e viesse aí continuar fazendo o que ele estava fazendo, né? Isso. E entendi, é isso mesmo. Eu imaginei que seria isso, que você, quando você disse filho, né? Porque se você aqui defendendo o seu filho não estava conseguindo, imagina você não estando, né? Mas, olha, foi um milagre ele não querer o menino, porque daí a sua amiga que cuidou dele como mãe, tá? Fiquei sabendo do seu relato, fiquei muito comovida, vim aqui, né, para oferecer ajuda e fiquei feliz de você dizer sim, né? Esse seu marido, ele fazia isso com frequência com você, assim, de bater? Nem posso ficar falando isso. Sim. Sim. Eu sinto muito, muito mesmo, de todo meu coração, viu, Rose? De você ter que passar por isso. Você já era viúva, ele era viúvo,
E você com o entendimento que vocês dois poderiam ficar juntos e você ter uma vida, né? Como você amava ele, ter uma vida boa, ele cortou tudo isso. Quando você namorou ele, antes de você vir morar com ele, que você namorava ele, ele chegou a demonstrar em algum momento que ele era assim, esse homem violento? Não. Não. Então ele não deu nenhum sinal assim que você pudesse pensar assim, será que ele é tudo isso? Nenhum sinal, nada. Mostrou para você que ele era um príncipe. Sim. Sim. Olha, infelizmente essas coisas acontecem, né? Eu também fico assim, triste com essa situação sua. Não é só com você, vem acontecendo, né? Com outras mulheres e a gente sofre aí a dor delas, né? Porque... E você ainda deixar seu filho, né? Com uma pessoa dessa. Você era casada mesmo no papel com ele? Você se casou no papel com ele? Sim. Sim. Então, se você se casou no papel com ele, o seu filho tem alguma herança, né? Porque ele faleceu. Disseram para nós que ele faleceu numa tristeza muito grande, porque assim, os filhos não quis cuidar dele, ele vendeu aqui, foi para cidade, né, para ficar perto do hospital, para se cuidar, mas ele tinha que ir sozinho. E ele acabou falecendo dentro da casa dele, e quando encontraram já estava numa situação bem horrível, porque o pessoal que passava ali perto sentia aquele odor forte, começou a se preocupar e ligou para a polícia, eles foram lá e descobriram isso, aí que foram atrás dos filhos. E os filhos não iam lá visitar, os vizinhos que nunca viam um filho ir lá visitar ele, os filhos não gostavam dele, porque ele já havia também feito coisas erradas com a mãe deles. Tanto é que logo que a mãe faleceu, eles se casaram, saíram de casa, né? Então, eu fico triste, né, com essas coisas, mas... Porque por ele falecer assim, numa situação bem difícil. Sozinho, sem ninguém, por perto, né? Mas ele procurou isso, porque sempre ele afastava as pessoas dele. Vê você amava ele? Você amava ele de verdade? Porque falaram pra gente que sim, mas eu gostaria de ouvir de você. Se você amava ele de verdade? Ah, então, tadinho. Eu fico com dó de você, você amava ele de verdade. E ele não deu valor, né? Que era você que ia ficar do lado dele, que ia cuidar dele por ser mais nova, né? E ele não tinha amor ao próximo, ele era uma pessoa revoltada, a gente sabe lá por quê, né? Porque não estamos aqui para julgar. Mas diz que até nos filhos dele, ele também fazia isso, né? A mãe ia defender porque ele não tinha... Qualquer coisa errada ele já ia em cima, sabe? Não posso ficar falando essa palavra toda hora e já... Mas teve a chance novamente quando teve você, de ter alguém para cuidar dele e ele não deu valor. Infelizmente, né? O seu marido, ele faleceu de quê? Você pode falar para nós do que seu marido faleceu? O seu marido, não ele, né? O seu marido, antes de você casar com ele, você era viúva. E seu marido faleceu de quê? Doença. Ah, doença. Ele estava doente e veio a falecer. Tá? Não vou ficar perguntando se, né? Mas é muito triste. Você amava seu marido? Sim. Sim, amava ele. E perdeu ele, né? Eu
muitas vezes a gente não consegue entender, né? Porque eu já vi pessoas boas passar por umas situações difíceis, mas é porque nós temos que passar, gente. Quando está decretado que aquilo ali nós vamos passar, né? E ela não ficou aqui por algum motivo, né? Olha, porque ela fez isso. Ela ficou aqui porque ela queria proteger o filho dela. Isso é um instinto de mãe. Então, ela viu que aqui o tempo dela não dá mais. Pelo menos é o que eu tô pensando, né? Você viu que aqui não dá para ficar, né? Isso. Isso. Porque seu filho não tá aqui, não tem mais nada aqui. Então, ficar aqui é só para ficar sofrendo. E eu sinto muito, até por você ter ficado aqui. Mas também o seu filho foi bem cuidado. Não sei como funcionou esse negócio aí da herança, porque eu não sei se é assim. Porque se você se casou com ele no papel, você tinha direito, né? Mas como o filho, né, ele tirou daqui, às vezes ninguém veio atrás dessas coisas. Mas se você consegue, assim, de todo o seu coração, perdoar o que ele fez com você. É para que eu possa te ajudar, tá bom? Sim. Sim. Muito importante. E também pedir perdão, né? Para Deus. E se arrepender assim de algo errado que você fez, que você achou que não era certo. Você se arrepende? Sim. Isso, minha irmã. Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, tá? Quando você estava aqui com esse homem, nesse sofrimento, os filhos dele vinham visitar ele? Não. Não. Se ele não vinha te visitar, então você conhecia os filhos dele? Não. Não, também. Ela não conhecia os filhos dele. Porque ela falou que ele nunca não veio visitar, né? Então você não chegou nem a conhecer os filhos. Então os filhos realmente se afastaram dele e não quiseram mais ver ele. Mas eu acho que eles ficou sabendo o que tinha acontecido com você, né? E logo imaginou que é porque eles devem ter visto muitas situações dele, desse homem, com a esposa, né? Com a outra esposa dele, que é a mãe dos filhos dele. Não sei, não tenho mais informação para dar para você, nem do seu filho, sei que diz que foi bem cuidado. Eu tentei descobrir mais coisa, porque eu gosto, né, de falar. Então a gente tentou descobrir, perguntei para um, para outro, eles não sabem, porque eles se mudaram daqui, né? Acho que eles tinham medo dele querer a criança de volta. Então eles se mudaram daqui. Então a gente não tem mais notícia para dar para você, mas sei que pela informação que eu tive, que ele estava sendo bem cuidado pela sua amiga. Você fica feliz de saber isso? Sim. Fico. E a gente fica feliz também de te dar essa notícia e também de te ajudar. Porque pelo que a gente ficou sabendo, o seu sofrimento aqui mexeu muito com a gente. E uma surpresa maior ainda, que eu não sabia, é que o seu nome é o mesmo nome meu, Rose, né? Rose, segue em paz, nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Posso deixar? Sim. Sim, então nós vamos deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo, a mentora que está ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora.
Sim. E são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo, nós viemos para ajudar, só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? E você vai seguir o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Rose, né? Por coincidência, o mesmo nome meu. E fiquei muito triste com tudo que aconteceu com ela. É um relato bem triste, né? Uma pessoa que queria ser feliz, amava esse homem e esse homem destruiu todo o amor que ela tinha por ele de uma maneira, de uma forma muito, muito dura. Mas nem os filhos gostavam dele. Então, não sei como era uma pessoa dessa, como vivia uma pessoa dessa, né? Nós temos que ter amor, pelo menos, da nossa família, né? Então, ser amado por todos é maravilhoso, né? Então, ver assim uma pessoa que não gosta de ser amado é triste. Mas nós estamos aqui mesmo para ajudar a Rose, vamos orar por ela, para que ela seja encaminhada, eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Rose, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar. Se a Rose conseguiu fazer a passagem com todo respeito, mentora. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.